Glória a Deus. Meus irmãos, então, o texto que eu quero ler hoje, se você tiver sua Bíblia aí, né, você seja muito bem-vindo, primeiramente. Aos irmãos que vão assistir essa gravação também pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo, né, que você seja encorajado a vir ler as Escrituras, aprender um pouco mais da palavra de Deus, aqui ao vivo, através do eh, nosso grupo, né, do Homens do Tropa, aqui no Zoom. Amém? Abra sua Bíblia lá comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Irmãos, essa passagem é a passagem da Samaritana. Eu não sei se vocês sabem, né, a respeito de Samaria, né? Mas se vocês observarem lá em 1 Reis, no capítulo 12, você vai ver que houve, né, por uma série de motivos, né, por talvez um desejo de poder, um desejo, né, de se tornarem rei, houve uma divisão entre o povo de Deus, né? Nós sabemos que haviam as 12 tribos de Israel, e você vai ver que lá em 1 Reis, a partir do capítulo 12, se inicia essa história onde há uma divisão das 12 tribos. Você vai ver que 10 tribos ficam para um lado e duas tribos para o outro. Então há essa divisão. Uma tribo entende que sim, que eles deveriam orar, né, entregar os seus dízimos, as suas ofertas em Jerusalém, e outras, porém, aonde eles estavam. Por quê? Porque aquele que se tornou rei, que era o Jeroboão, ele não queria que o povo descesse a Jerusalém para adorar. E, descendo a Jerusalém, que eles lá permanecessem. O que esse rei fez? Ele ergueu altares a outros deuses, fazendo com que o povo, então, assim, pecasse contra o Senhor. Então, era essa questão, né? Era por conta dessa divisão das tribos, em que os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. E essa passagem aqui, ele vai trazer justamente essa questão histórica da divisão desse povo. Amém? Eu quero ler o texto aqui com vocês e depois nós vamos caminhar um pouquinho nele. Então, João, capítulo 4, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim: E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega à cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de José estava ali. Jesus, pois, cansado de sua viagem, assentou-se assim junto ao poço. E era cerca da hora nona. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar-lhe alimento. Então disse-lhes a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Porque os judeus, eles não se relacionavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe dirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede e não tenha a que tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Olha só, vê? Eles adoravam naqueles montes. Por quê? Porque o rei naquela época tinha erguido altares a outros deuses para que o povo não fosse a Jerusalém. E aqui então agora tinha essa divisão, ela não sabia, tá? Mas e agora, onde que nós vamos adorar? Né? Os nossos pais adoravam nesse monte. Vocês falam que nós temos que ir a Jerusalém. E olha a resposta aqui de Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhes: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: O que tu procuras? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi a caminho da cidade, e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, enquanto isso, os seus discípulos lhe suplicavam, dizendo: Mestre, come, porque eles tinham ido à cidade para comprar comida, né? E aí o Senhor disse assim: Mas ele lhes disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Portanto, os seus discípulos diziam uns aos outros: Acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus disse-lhes: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós ainda há 4 meses, e então virá a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. E o que ceifa recebe salário, e ajunta fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa possam juntamente se regozijar. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros homens trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testificou. E ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, então, os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com ele. E ele ali ficou 2 dias. E muito mais creram por causa da sua própria palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Irmãos, essa história aqui, ela é simplesmente fantástica. Quando você pega aqui verso a verso para meditar nas Escrituras,
a respeito desse encontro com o Senhor, você observa que essa mulher, essa samaritana, somos nós. É cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Por quê? Primeiro, aquela mulher, ela estava vindo tirar água num horário que se aproximava ali do meio-dia para a tarde. Era um horário onde que o sol era o mais alto do sol, era o horário mais forte do calor. Mas o porquê que ela vinha ali? Por causa da vergonha, porque ela já tinha tido 5 maridos. E aquele que ela estava naquele momento, que já seria o sexto, também não era o dela. Então, quando nós observamos isso, nós vamos ver que não era uma mulher, uma pessoa bem afamada, não era uma pessoa que estava de acordo com os princípios do Senhor. E, irmãos, nós temos que olhar para a nossa vida, porque nós andávamos dessa forma também. Nós não andávamos de acordo com a vontade do Senhor. Nós deveríamos sentir vergonha de chegar à presença do Senhor, até que a gente tenha esse encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele traz uma revelação para essa mulher, assim como ele traz para nós nos dias de hoje, a respeito da sua graça e do seu favor. Eu quero entrar aqui em alguns versículos do texto, aonde que o Senhor, quando você observa aqui o início da conversa, você vai ver que o Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele começa a puxar um assunto com essa mulher e ele começa a tentar levar ela para o lado espiritual. Ele começa a tentar apresentar o reino para ela. Mas a mulher, por ela ainda não ter a revelação das coisas, ela olha tudo com um olho natural. Por isso que nós precisamos, quando nós vamos tratar das coisas de Deus, tratar das coisas espirituais, precisamos nunca olhar com os nossos olhos naturais. Nós precisamos sempre olhar com um olho espiritual, com um discernimento espiritual, meditar na situação, orar, meditar naquilo que o Senhor tem falado acerca das Escrituras. Porque às vezes nós vamos olhar para a nossa vida com os nossos olhos, talvez nós não vamos olhar uma boa coisa. Ou uma situação nós não vamos olhar com bons olhos. Ou às vezes em uma situação das nossas vidas, nós vamos olhar e nós vamos ver com os olhos naturais que nós não temos saída. Mas isso é o nosso olhar natural, como o olhar dessa mulher. Que quando o Senhor pede assim, ó, dá-me água de beber, ela disse assim, mas como que... Veja que ela já trouxe ao Senhor uma questão histórica. Primeiro, como é que o Senhor está falando? Porque eu sou de Samaria, o Senhor é judeu, nós, né, as nossas tribos não se dão bem. Como que o Senhor ainda vem me pedir água? E aí o Senhor começa a encaminhar ela aqui para o lado espiritual. Ele está dizendo assim, olha, se você me conhecesse, se você conhecesse o dom de Deus, que ele fala aqui, o que que é esse dom? O dom é a graça, é a salvação, que é o presente. Dom quer dizer presente. Aí ele está dizendo, se você conhecesse o presente que Deus tem para te dar, era você que me pediria. O Senhor já estava começando a introduzir ela num assunto espiritual, mas ela ainda não estava compreendendo, ela estava com o olho no natural. E, irmãos, às vezes é assim que acontece conosco. Jesus ele está tentando nos levar para um aprofundamento espiritual, para um nível espiritual um pouquinho mais profundo. Mas se nós ficarmos olhando somente com os nossos olhos naturais, nós não vamos conseguir encaixar a nossa conversa com Cristo. Ele tem muitos presentes para nos entregar, muitas revelações para as nossas vidas. Mas nós temos que tirar o nosso olho só do mundo, o nosso olho natural, para começar a olhar com um olho espiritual, a discernir as coisas espirituais. E aqui o Senhor fala, então, se você soubesse quem te pede, se você conhecesse o dom de Deus, você é que me pediria água a beber. Aí tem um texto
quero que vocês avancem comigo. Segura esse texto aqui de João, nós vamos voltar. Mas olha só, um texto lá em João, capítulo 8, alguns capítulos aí para frente. Na verdade, é no capítulo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 37, ele vai dizer assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se algum homem tem sede, deixa-o vir a mim e beber. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando nós observamos o Senhor falando isso, nós entendemos, na verdade, que quando nós falamos de água, num contexto geral aqui, tem vários significados para a água. Mas um dos contextos usado, água, ela fala sobre palavra. Então, o que o Senhor estava fazendo com essa mulher samaritana? O Senhor estava ensinando, estava ministrando a palavra para essa mulher. E é isso que ocorre conosco. Quando o Senhor nos ensina, quando nós bebemos da água do Senhor, ou seja, quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, esta mesma palavra, além de ela nos saciar, ainda ela flui de nós como rios de águas vivas. Ou seja, palavra que vai fluir de nós e que vai gerar vida. Por isso que ele diz, olha, quem beber desse poço, ou seja, desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Por quê? Será suprido. Que o Senhor está dizendo? Tudo aquilo que você pode buscar no natural, ele vai te saciar por um momento. Mas tudo aquilo que você buscar em mim, em Cristo, aquilo te saciará para sempre. Você não vai sentir necessidade novamente. Por isso que o texto que nós lemos em Salmos diz: O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Porque nele eu encontro todas as coisas. Amém? Ele vai seguir dizendo aqui, no versículo, olha só, no versículo 11, ele diz assim: Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Vê que o Senhor estava falando num nível com ela e ela estava vendo assim, mas Senhor, você não tem como tirar água desse poço. Ela insistindo no natural. E ainda ela pede, és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe tenho para dar nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí, olha só, essa mulher ela dá uma resposta para o Senhor que muitas vezes nós falamos assim para o Senhor. Ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede novamente e não venha aqui tirá-la. Ou seja, o porquê que ela queria aquela água? Para não passar mais trabalho. Porque hoje nós temos a nossa água encanada aí na torneira, ou você pode comprar aquela bombona d'água. Hoje é fácil você tirar água. Hoje você quer tomar um banho, você vai no chuveiro. Mas naquela época você tinha que cavar poços, você tinha que ir buscar água, muitos jarros de água para você ter água em casa. Então era trabalhoso. E quando ela pede assim, Senhor, me dá dessa água viva para que eu não tenha mais que vir tirá-la. Ou seja, a intenção do coração dela aqui era receber essa água só para que ela diminuísse seu trabalho, que ela não tivesse mais trabalho. E aí pensa só, muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. Senhor, me dá essa bênção, porque daí eu não vou precisar fazer mais isso. Senhor, me abençoa com tal coisa, aí eu não vou precisar mais fazer isso. Às vezes o nosso relacionamento de fé com o Senhor é só para que a gente não tenha mais trabalho.
mas o Senhor, ele quer nos levar a um nível mais profundo. Irmãos, quando nós vamos servir ao Senhor, nós temos um propósito, o Senhor vai dar uma tarefa, algo para que a gente faça. Então, eu não posso barganhar com o Senhor, fazer uma troca. Afinal, é uma misericórdia que o Senhor está tendo conosco, em nos alcançar e nos dar a salvação, em nos dar essa fonte de águas vivas. Passando esse momento, o Senhor agora resolve fazer uma cura com essa mulher. O Senhor toca na vergonha. Irmãos, quando nós começamos a caminhar com Cristo, chega um momento que o Senhor ele vai tocar nas nossas vergonhas. Como assim? Na nossa intimidade, naquilo que de repente está machucado, naquilo que precisa receber uma cura, naquilo que precisa ser consertado. No caso dessa mulher, era a vergonha em relação à quantidade de maridos que ela tinha. Quando nós lemos as Escrituras, você observa que a igreja ela é tipificada como a noiva de Cristo, ou seja, tendo Cristo como seu noivo. E aí você observa aqui, por isso que eu falo que essa mulher ela aponta para nós. Por quê? Ela teve 5 maridos e o sexto que ela estava não era dela. Só que agora se apresentou quem? O sétimo. Cristo seria o marido dela, o sétimo, espiritualmente falando. E o número 7 na Bíblia, quando você vai estudar, você vai ver que a numeração 7 ela é um número perfeito para Deus, aqui na Terra. E aí você observa que o número 12 ele é perfeito no céu. Então você vai ver que a numeração, ela tem muitas coisas a ser revelada através das Escrituras. Muitas coisas. Então aqui ele aponta para ser o sétimo marido, ter esse conserto com ela. Ele diz: Tu disseste bem que você não tem marido. Já tiveste 5, e o que tem agora não é seu. O que ela está falando também? Ele disse assim, que ela teve 5 maridos. E o que ela estava agora não era dela. Ou seja, ele não contou o sexto como marido, mas ela estava com um homem. O que está dizendo? Ela estava com um homem ao qual ela não tinha um compromisso firmado. Ou seja, esse homem, ele não tinha um compromisso firmado, uma aliança com ela. Mas aí chega Cristo para fazer uma aliança eterna com ela, gerar vida nela, tomar conta dessa mulher. E aí agora, através dessa cura que essa mulher teve, que é um momento muito forte, porque essa mulher ela provavelmente deveria ser muito envergonhada, né? Porque hoje está normal ter vários relacionamentos. Normal, eu digo aqui para aqui para o Ocidente. No Oriente isso não é normal e principalmente naquela época. Então veja como que essa mulher era vista na sociedade, tendo vários relacionamentos. Então eu creio que isso era uma mancha muito grande na vida dessa mulher. Era algo pesado para ela. E o Senhor aqui traz um conserto sobre a vida dela. E aqui o que me chama a atenção também é que o Senhor ele se apresenta para essa mulher agora como Cristo. O Senhor ele não tinha ainda se apresentado dizendo eu sou. Eu não sei se vocês sabem, mas no hebraico eles não costumam falar eu sou, porque ser é algo eterno. Então, normalmente eles falam assim, ó, eu estou. Por exemplo, quem é professor? Eu estou professor. Quem é um advogado? Eu estou advogado. Por quê? Porque você está por um período, a partir do momento que você para com aquela profissão, ou você morre, você já não é mais, deixa de ser. Agora, Deus, ele é Deus, por isso que ele disse, eu sou o que sou. Ele é eterno. Então, quando ela fala a respeito de Cristo, olha, eu sei que quando vir o Cristo, eu sei que ele vai falar todas essas coisas. E aí ele diz, eu sou.
ele se revela a ela, levando ela cada vez para um nível mais espiritual. E aqui ela vê o conserto de Deus para com a vida dela, ao qual talvez ela achava que não tinha mais conserto. Talvez era uma mulher que já não tinha mais esperança, e o Senhor levou esperança para ela. E aí ela entra numa questão, agora ela começa a entrar nas questões espirituais, ela começa a compreender. Você vai ver que ela vai começar a falar o quê? De adoração. Se o Senhor é o Cristo, então só um pouquinho. Né? Vocês falam que nós temos que adorar em Jerusalém, mas meus pais adoraram nessa montanha. Aonde que nós temos que adorar? Agora ela começou a entrar para o lado espiritual. E aí ele começa a dizer: eis que vai vir um tempo, e esse tempo é agora, chegou o tempo, é agora, em que nem lá, nem aqui e nem lá, mas o Pai busca aqueles que adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, vai adorar a Deus em espírito através da verdade, que é Cristo. Então, é esses que o Pai busca. É aqueles que estão em Cristo, para que o adorem em espírito. Aqui ele começa a se aprofundar agora no relacionamento com ela, espiritual. E aí essa mulher agora ela toma uma atitude que a maioria dos crentes não tem coragem de tomar, que é largar aquilo que sustentava a sua sede, que sustentava o seu corpo, que era o seu cântaro. Ela foi para retirar água. E você observa no texto que ela largou o seu jarro, o seu cântaro, e ela corre para a cidade agora para falar para os homens a respeito desse encontro que ela teve com Cristo, com esse concerto ao qual ela fez com Cristo. Irmãos, quando ela fala assim, eu sei que há de vir o Cristo e falar a nós a todas essas coisas, ou seja, ela conhecia a história, ela sabia que estava por vir o Messias. Agora você imagina uma mulher, uma pecadora, que já tinha passado por vários casamentos, ela receber a própria presença do Messias que estava escrito de geração em geração, ao qual profetas falavam, muitas pessoas falavam. Pensa a honra para essa mulher. E ela larga o seu jarro. Qual é o problema, irmãos, de nós termos um relacionamento com Deus mais profundo? É que nós queremos Cristo, nós queremos a água viva do Senhor, mas não queremos largar as coisas do mundo. Nós não queremos abandonar. Nós queremos continuar com os nossos jarros. Mas com o Senhor não existe, irmãos. Ou você deixa Ele te sustentar, ou você deixa Ele te dar a água viva, ou você vai ficar bebendo água desse mundo. Ou é você que vai ficar provendo a si mesmo coisas desse mundo. Não que você não possa buscar, mas o foco principal, o seu foco principal deveria ser a eternidade com Cristo. Claro que você pode manifestar a Cristo desde já, você pode reinar desde já, você pode usar tudo aquilo que você adquiriu nesse tempo, você pode usar em prol do reino. Mas quem de nós sabe quanto tempo de vida ainda tem aqui na Terra? Nós não sabemos, mas nós sabemos que a eternidade é um tempo eterno, não tem fim. E o que nós fazemos agora, o que nós semeamos agora, vai contar muito na eternidade. E o Senhor, ele está querendo nos levar para essa eternidade com Ele da melhor forma possível. Feito o conserto que precisa ser consertado. E veja que essa mulher, ela foi tão ousada que ela estava vindo tirar água num horário que não tinha ninguém, porque ela não queria ser incomodada, ela não queria passar vergonha. A partir do momento que ela teve esse encontro com Cristo, ela foi para a cidade pregar para os homens. O Senhor curou até a vergonha dela. Ela não se importou com o que iam pensar dela. Ela foi e anunciou o evangelho, largou seu cântaro e foi anunciar aos homens, a ponto de que os homens vieram conferir o que ela estava falando.
convidaram a Cristo para ficar e testificaram tudo aquilo que a mulher tinha falado. Então, irmãos, o Senhor, ele usou de misericórdia para as nossas vidas. Talvez a gente não tenha profundidade completa, um entendimento completo a respeito daquilo que nós ganhamos. Talvez a gente não compreenda o que é a graça de Deus. A gente não tem, talvez, o entendimento, a magnitude desta obra da cruz do Senhor, ao qual nos alcançou. Mas entenda, irmãos, que se você hoje, vamos pensar assim, se hoje estivesse na mão de um juiz uma sentença sobre você entre a liberdade e uma prisão perpétua, e você ganhasse a liberdade, qual seria a sua sensação? Qual seria? E nós estamos falando da prisão perpétua no corpo, que pode durar alguns anos e você pode vir a morrer, ou você pode durar, né, sei lá, 50, 60 anos, ficar aí por esse tempo. Porém, o nosso Cristo, que seria juiz, que ele poderia nos condenar, ele entregou a sua vida por nós, nos absolvendo, para nos dar uma vida eterna, eterna com ele. Irmãos, não tem fim. A presença de Deus nas nossas vidas não tem fim. É para sempre. Esse é o presente que o Senhor te deu. E não bastasse isso, tudo aquilo que precisa ser consertado na sua vida, tudo aquilo que precisa ser reorganizado, aquilo que precisa ser sarado, você encontra nele. Hoje, se você vai num juiz, o que que o juiz faz? Ele só decide, ele só dá a sentença sobre a sua vida. Oh, você está condenado ou você está livre. Aí você, digamos que você está livre, mas você precisa de resolver muitas questões na sua vida. Olha, estou sem trabalho, estou com uma enfermidade. Se você chegar lá no juiz, ele vai dizer assim, meu amigo, isso aqui não compete a mim, é você que vai ter que se virar. Eu simplesmente te dei a sentença de liberdade, você está livre. Agora vá e conserte a sua vida. Esse é um juiz natural. Agora você tem a Cristo, que além de ter entregado a sua vida, a vida dele por você, tudo que você necessita para consertar a sua vida, você ainda consegue nele. Ele que te dá o fôlego de vida, ele que te dá o Espírito Santo para te dar a instrução, para te consolar. É ele que derrama poder na sua vida para que você realize as obras que ele espera que você realize. É ele que protege a sua família, é ele que te dá a provisão, é ele que te mantém em pé, saudável, é ele que te dá livramento dia após dia, livramento que às vezes nós nem percebemos. Esse é o nosso Cristo. Então, hoje que a gente tenha essa compreensão um pouquinho mais profundo da grandeza da obra da cruz, da salvação que nós recebemos, desse presente maravilhoso, e que a gente possa, no mínimo, irmãos, retribuir ao Senhor com as nossas vidas, sendo grato. Lá em Romanos 12, a partir do 2, ele diz assim, irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que vivo? Porque Deus não é Deus de morto, e ele morreu por nós. Então, o que ele está pedindo assim, ó, seja um parceiro meu nesta obra. Assim como eu te alcancei, seja uma ferramenta na minha mão para que eu possa alcançar o próximo, para que eu possa levar vida para outros, para que eu possa alcançar outros samaritanos, outras pessoas que estão perdidas, que estão com aliança com as trevas, que eu possa reconciliá-los, que eu possa os trazer para o reino. Irmãos, se a salvação nós reconhecemos que ela é boa para nós, é o mínimo que nós podemos fazer é compartilhar com aqueles que ainda não chegaram a Cristo, para que eles não passem a eternidade sem o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.